Mas ele não ficou contente. Eu via que ele não estava contente, mas isso era uma coisa muito maior do que deixá-lo contente. Era fazer o que Deus queria. Então, eu fui. Aí ele ficou muito contente quando eu contei para ele que uma colega minha de colégio estava apanhando do marido. Ele falou, Deus me livre de alguém bater por a mão em você para bater. Então, graças a Deus que você é freira, porque desse mal eu não vou sofrer, porque eu era capaz de pegar essa pessoa e dar uma surra nele também. Então, acabou, ele ficou feliz. Ele ficava muito feliz, me apresentava. Essa é a Judite, a minha filha, ela é freira. E como que apareceu o centro social na sua vida? Olha, o centro social eu trabalhei. Primeiro eu conheci Dom Luciano, logo que eu fiquei freira, por causa das reuniões da Conferência dos Religiosos. Ele ia, eu ia, e ele fazia as práticas. Às vezes eu conversava com ele sobre o que eu concordava ou discordava da prática. Então, nós ficamos conhecidos e amigos. E quando ele viu que eu deixei os nossos colégios aqui e fui trabalhar em Roma, quando ele ia lá, ele falava, ó, já que você deixou o colégio, você vem trabalhar com a gente no centro social ou na pastoral da criança. E, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei primeiro na pastoral da criança e, daí, fui trabalhar no centro social. Primeiro, trabalhava nos dois juntos, depois não dava. O centro social foi crescendo, crescendo, e precisava de dedicação exclusiva. E aí eu deixei a pastoral da criança. Nós vamos falar mais sobre o centro social, mas eu quero agora, irmã Judite, mostrar uma outra experiência muito bonita. Eu queria chamar aqui o VT, que vai mostrar o trabalho da Casa Madre Assunta. Vamos prestar atenção nesse VT. E essa obra foi fundada por padre José Marchetti, mas ele sentiu que precisava da presença feminina para continuar a obra. Aí é quando ele convida a sua irmã, a Assunta Marchetti, para que venha para ajudar, né, a colaborar nessa obra, porque eles sozinhos não daria conta de cuidar da parte feminina e também da parte masculina e feminina. Então ele funda essa obra convidando a sua irmã para que venha dar uma assistência para ele. Sentiu a necessidade de fundar o orfanato para cuidar das crianças, especialmente as crianças que vinham da Itália para as Américas e que durante a viagem perdia a sua família, o pai ou a mãe, e ele preocupado o que fazer para cuidar dessa educação das crianças. Aí ele pensou, não, chegando em São Paulo, tenho que fundar uma obra, tenho que fazer alguma coisa pelas crianças. Aí ele pensa no orfanato. A princípio foi muito difícil, porque ele não tinha os recursos financeiros, mas aí ele, né, foi de porta em porta, batendo em porta, pedindo para que a população também pudesse colaborar. Assunto, a princípio, fica meio assim, fala, não, mas eu penso em ir para as Índias, ir para as Américas, nunca foi o meu desejo, mas eu posso, né, rezar em cima disso, ver o que Deus quer de mim e rever, né? E foi isso que ela fez. Aí padre José Marchetti diz para ela, olha para o Sagrado Coração de Jesus e, né, reza, vê o que Ele quer de você. Ela rezou, pediu a Deus e realmente ela falou, Marchetti, eu vou com você. Padre José Marchetti faleceu muito cedo, com apenas 27 anos, deixando a obra já iniciada, né, para que Madre Assunta desse continuidade. Para ela também não foi fácil, porque os recursos financeiros na época era muito difícil, mas ela sempre acreditava na providência divina. Ela rezava e pedia, né? Hoje está faltando pão, está faltando arroz, está faltando as coisas para as crianças, que Deus mande, né? E através da oração dela e a confiança que ela tinha em Deus e na misericórdia dele, o alimento chegava até as portas do abrigo, né? E ela ia falando, nossa, Deus ouviu as minhas preces, Deus ouviu a minha oração. Hoje, a obra é mantida também através de doações. Acredito que Madre Assunta, lá do céu, intercede por essa obra, porque tudo que nós temos é através de doações que a gente consegue. Já são 100 anos e até hoje é assim. Então a gente conta com os voluntários, conta com as pessoas de boa vontade, conta com os empresários que nos ajudam também. Nós sabemos que o abrigo, no caso o orfanato, o antigo orfanato, como ele é uma obra grande, então a gente sabe que precisa de muita manutenção, precisa de muitos cuidados. E tem um lema que é da Madre Assunta, Deus vê, Deus provê.
porque era Deus mesmo que provia tudo isso. Se ele queria a obra, se era uma obra de Deus, por que não, né? Ele enviar também o sustento das crianças. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança deveria crescer junto à família. Não tem nada melhor do que a família. Muitas vezes a família desagregada, passando por dificuldades, ainda é melhor para a criança que muitas vezes é ali para uma instituição. Mas quando não tem jeito, quando a criança não tem outra opção, nós temos que ter quem faça o acolhimento. E nós vimos aí um trabalho belíssimo. Eu quero voltar aqui com o nosso convidado, né, um convidado meio permanente, que é o Márcio, e as nossas convidadas, mas eu quero que a Marilda dos Santos Lima, que é a coordenadora pedagógica do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Eu quero, Marilda, que você fale um pouco do trabalho do centro, né, que a irmã Judite preside, mas que tem uma equipe grande, né, que faz esse trabalho de acolhimento à criança quando não tem outra opção. É isso? Isso. Boa noite para todos. Esse trabalho de acolhimento, você colocou uma palavra muito importante, é um trabalho que acolhe todos aqueles e aquelas que precisam do atendimento, seja numa situação de abrigamento, que é uma casa, seja também numa creche, onde as mães trabalhadoras precisam entrar no mercado do trabalho, e a gente também tem um fenômeno de a mulher assumir toda a responsabilidade. Então, ela precisa de um lugar também tranquilo, que ela confie para que a criança fique, que são as creches e os centros de educação infantil. E seja também o que a gente faz de educação integral. Um período as crianças estão na escola, os que têm a partir de 6 anos, e outro período eles estão nos nossos centros educacionais comunitários. E depois, a partir dos 15 anos, a gente ainda não abrange tantos, mas a gente tem um trabalho de formação para o mundo do trabalho, não é? Para a juventude, e vendo a sua vocação e as possibilidades. Então, esse acolhimento é um acolhimento que ele tem muito a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele vai na peculiaridade da necessidade desse ser criança, que, desde pequeno, é um sujeito, com as suas necessidades, com seus desejos. E o trabalho do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, com a liderança da irmã Judite, nós nos pautamos muito nos princípios evangélicos, cristãos, e porque a gente acredita que, trabalhando com as crianças de todas as faixas etárias e envolvendo a família, nós estamos fazendo uma nova sociedade, que começa dentro de cada um, no sentido de querer o bem. A gente acredita muito na força do amor. E esse amor só acontece quando acontece a acolhida. Muitas vezes a família, ela também precisa de acolhida. Ela sofre vulnerabilidades, não só econômicas, não só da questão da falta de habitação ou dos precários recursos. Nós fomos percebendo, na nossa sensibilidade, que há uma falta também existencial, de estar sozinho, abandonado, tanto quanto aquela criança ou adolescente. Então, o trabalho com as mulheres é muito importante. E isso faz com que a gente possa, de novo, criar uma pedagogia de esperança. E isso a gente aprendeu muito com o Dom Luciano. Dom Luciano nos ensinou, ali na prática, de que a pessoa mais importante é a pessoa que está na nossa frente. Então, é isso que a gente tenta mobilizar com todos os educadores. Por isso, o meu papel, enquanto pedagoga, é um papel de formação permanente com todos esses educadores. E esses educadores precisam... Eu sempre brinco, né, que a minha sala de aula são os educadores. Então, esses educadores, o que a gente quer, que a gente deseja que ele faça com a criança e o adolescente, nós fazemos com eles. Então, nós fazemos encontros, acolhimento, trazemos as pessoas que, graças a Deus, vêm sempre voluntárias, assim, pessoas que estão na academia, para trazer a questão do conhecimento,
Porque a gente também tem que vencer esse paradigma de que, porque é pobre, qualquer coisa serve. Não, nós queremos o melhor para aqueles que estão nessa situação. Porque a gente acredita nessa sociedade em que os direitos e a dignidade humana é para todas as pessoas, para todos os filhos e filhas de Deus. Muito bem. Márcio, eu quero... Depois eu vou pedir para a irmã Judite falar um pouco como funciona a adoção, enfim, como que as famílias vão até o centro social atrás da adoção, como que essa relação se dá. Mas antes, eu quero que você fale um pouco disso que a Marilda relatou, que é esse outro padrão familiar. Nós conversamos um pouco isso no programa anterior, né? Onde muitas vezes a mulher vira o arrimo de família, ela que se responsabiliza, a questão do abandono, né? E que muitas vezes o ser mais vulnerável nessa mudança é a criança. O que você pensa? Comenta um pouco isso para a gente. Olha, inclusive eu fiquei bastante emocionado enquanto a Marilda estava falando, porque existe boa vontade, existem muitas pessoas que querem ajudar, mas muitas vezes essa atenção se reduz, se limita à criança, no caso. Não é? Só que não é só a criança que precisa ser tratada, não é? Porque ela volta para um lar, ela volta para uma casa, e se ali ela não tem uma estrutura para poder ter uma continuidade no trabalho que foi feito durante o dia, não é? Muito deixa de se realizar. E fiquei pensando em quantas mulheres estão se beneficiando com esse trabalho que vocês estão fazendo, e, ao mesmo tempo, eu fico pensando quantas outras anseiam por um trabalho semelhante ao seu alcance, não é? Onde ela possa ter uma formação, onde ela possa ter uma educação, onde ela possa ter a possibilidade de desabafar e de encontrar um apoio, não é? Porque você carregar nas costas uma família, não é? Até é difícil usar essa palavra, mas é também um fardo, né? O fardo de uma família, enquanto as responsabilidades de educação e financeiras não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil para uma família completa, não é? Marido, mulher e filhos. Imagine para uma mãe que tem a responsabilidade de sustentar as crianças todas e muitas vezes até o marido. Às vezes o marido que traz uma enfermidade, às vezes o marido que traz um vício, não é? Então, esse trabalho que você acabou de dizer, mostrar que está sendo feito, é uma chama de esperança, sabe? Para muitos de nós, para muitas obras sociais, que já realizam um trabalho interessante e importante, mas que talvez precise estender isso não só para a criança, mas também para dentro deste lar, né?